Maria! E aí, tudo na paz? Começando mais uma conversa aqui. Opa, salve. Sabe quando a vida dá aquela apertada e... surge a pergunta, a gente confia de verdade ou fica esperando, sei lá, um outdoor luminoso de Deus para dar o próximo passo? Nossa, total. Parece que, no fundo, a gente sempre quer uma garantia extra, sabe? Um sinalzão espetacular, né? Exato. Uma provinha. Mas, olha, a palavra de hoje, da liturgia desta segunda-feira, 16ª semana do Tempo Comum, ela meio que desafia a gente a pensar diferente. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42, ele joga real, viu? Uma geração má e adúltera busca um sinal. É forte isso, né? Pesado. Nossa. Mas o que Jesus quer dizer com isso exatamente? E como isso se conecta com aquela fuga do Egito que a gente lê no Êxodo, capítulo 14? Ah, ótima pergunta. Porque lá o povo viu o Mar Vermelho se abrir, tipo um sinal gigantesco. Não pediram, mas aconteceu. Exatamente. No Êxodo, a gente vê Deus agindo de forma, assim, super extraordinária para libertar o povo do desespero, né? Sim, total. Eles estavam encurralados, faraó na cola. O marzão na frente. Isso! O medo era palpável, sabe? A ponto deles falarem, melhor ser escravo do que morrer aqui. Que loucura pensar nisso hoje. Pois é. Mas aí Moisés chega e acalma. Não temais, o Senhor combaterá por vós. E Deus, então, abre o caminho. Foi um ato de salvação muito visível, né? Entendi. Fez sentido agora. Mas então, por que Jesus critica quem pede sinais se Deus mesmo deu um sinal tão grandioso no Êxodo? Parece meio contraditório, não acha? Olha, aí que tá o pulo do gato. O sinal do Êxodo foi para um povo que estava, digamos, em formação na fé, aprendendo a confiar. Certo, começando ali. Já os mestres da lei e os fariseus, que pedem um sinal para Jesus, eles já tinham a lei, os profetas. E mais, estavam vendo os milagres, ouvindo os ensinamentos daquele que é o próprio Filho de Deus, bem ali na frente deles. Verdade. A busca deles não era por fé, era mais por prova, quase um desafio a Jesus, entende? Por isso, ele chama de geração adúltera, tipo, infiel à aliança com Deus. Entendi. Faz muito sentido. Eles queriam um espetáculo, né? Não uma conversão de verdade. Isso. E aí Jesus oferece o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. O que significa isso, assim, na prática pra gente hoje? Bom, Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, certo? E depois foi pregar a conversão para os ninivitas. E eles ouviram. Sim. E se converteram. Sim, lembra dessa história? Então, Jesus usa essa imagem para falar da própria morte e ressurreição dele, os 3 dias no seio da terra, como ele diz. Esse é o sinal, com S maiúsculo mesmo, o definitivo. Então não é um milagre qualquer. Não é um milagre pontual para impressionar, mas é o evento que muda tudo. Muda a história da salvação, vence a morte e o pecado. Por isso ele é maior que Jonas, maior que Salomão com toda a sua sabedoria que atraiu até a Rainha do Sul, lembra? Lembro. A ressurreição é o centro da nossa fé, o grande sinal. Eita, e isso mexe muito com a gente, né? Porque, parando pra pensar, quantas vezes a gente não age igualzinho aos fariseus, pedindo provinhas pra Deus, em vez de olhar pro grande sinal que já tá aí, Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia, na palavra, nos irmãos. Exatamente. É como naquela situação, pensa assim, alguém está numa encruzilhada profissional gigante, sabe? E fica pedindo a Deus um sinal no céu, uma coisa super clara. Sei bem como é. Aí um amigo, do nada, dá um conselho super sensato, cheio de sabedoria. Ou então, uma portinha pequena se abre, bem discreta. Mas a pessoa está tão focada em esperar o show, o espetáculo, que nem percebe que Deus já estava agindo ali, sabe? No simples, no ordinário. Nossa, é verdade. Reconhecer Deus no dia a dia, no pequeno, talvez exija mais fé do que esperar o extraordinário, né? Com certeza. E isso me faz lembrar de São Lourenço de Brindes, que a gente celebra hoje, 21 de julho. Bem lembrado. Doutor da igreja. Sim. Inteligentíssimo, um grande pregador, mas ele usou toda essa capacidade não para ficar buscando sinais para si, mas para anunciar aquele que é o sinal, Jesus. Ele sacou onde estava a verdadeira sabedoria. Perfeito. Ele viveu exatamente o que o catecismo nos ensina sobre os milagres de Jesus. Eles convidam a fé, né?
como diz lá no número 548, mas eles não forçam ninguém a crer. Interessante isso. Convite, não imposição. Exato. E o maior milagre, que é a ressurreição, o tal sinal de Jonas, que está lá nos números 575 e 625 do Catecismo, pede da gente uma resposta de fé, de conversão. Um coração aberto, sabe? Não um coração endurecido como o do faraó ou dos fariseus. E esse endurecimento do coração? O Catecismo explica bem, por exemplo, quando fala do pecado original, lá pelo 387. Vem da nossa liberdade, que escolhe se fechar para Deus, entende? Não é Deus que causa o mal. Entendi. E essa ligação entre o Êxodo e o Evangelho é muito forte, né? Aquela travessia do Mar Vermelho, essa libertação pela água, a tradição da igreja vê isso como uma imagem, uma prefiguração do batismo. Tá no Catecismo também, em 1221. Exatamente. É a nossa passagem da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus em Cristo. Deus sempre oferecendo a libertação. Uau! No fim das contas, acho que a mensagem central de hoje é um chamado bem poderoso para a gente. Primeiro, Deus é nosso libertador, Ele está presente e age na nossa história. Sim. Segundo, Jesus ressuscitado é o sinal, o supremo, o definitivo, não precisa de outro. Tá claro? Terceiro, a resposta que Deus espera não é ficar pedindo mais provas, mas sim ter uma fé autêntica e buscar a conversão todo dia, como os ninivitas fizeram. Abrir o coração. Isso. E quarto, a gente precisa superar essa tentação da incredulidade, sabe? E ter um coração atento para reconhecer aquele que é, de longe, maior que todos os sinais que a gente possa imaginar. Amém! Nossa, que possamos ter essa sensibilidade, né? Para perceber a mão de Deus agindo, mesmo quando a gente está no meio do nosso mar vermelho, pessoal, das dificuldades, confiando que o Senhor combaterá por nós. Exato. E que a nossa busca seja sempre pela sabedoria que vem dele, e não só por espetáculos. Fica aí o convite, então, para levar essa reflexão para a semana. Onde é que a gente pode reconhecer esses sinais discretos de Deus no nosso dia a dia? E como podemos responder com mais fé e talvez menos exigências? Excelente. Que essa palavra inspire todo mundo mesmo, a gente continua essa caminhada juntos na fé no próximo encontro, viu? Fiquem com Deus. Até lá, pessoal. Paz e bem.